A gente fazia tipo uma marcação dobrada, o do setor e a cobertura, e um sanduíche fino mais um jogador por trás. Ou Não seja, dava pra... Tinha que ter atenção, né? vamos conversar aqui com o Kleber. Kleber que trabalhou muito tempo com o Tite, né? Passou antes, você tem uma carreira antes do Tite, né? Você trabalhou no Inter, eu acho, não foi? São 37 anos de carreira, Chega só o né? microfone mais perto para você. 37 anos de carreira. Comecei no Inter em 88, as categorias de base. Depois fui para o Grêmio em 96, também nas categorias de base. E aí em 2001 a gente fez a parceria, né? Sim. O Tite ganha o Campeonato Gaúcho pelo Caxias em 2000. Eu sou o treinador do Júnior do Grêmio. E o seu Verardi, o grande seu Verardi, saudoso, uma grande figura do futebol brasileiro, nos uniu, né? Uhum. Me colocando como auxiliar dele. O Tite aceita e a gente seguiu essa parceria há 25 anos, que começou em 2001 e terminou agora no final de 24. Pois é, e é quase como um casamento, né? Você conhece você tá casado há menos tempo do que estava com o Tite? Eu tô no segundo casamento. Ah, Eu tive o primeiro casamento e tô no segundo casamento há menos tempo. Foi o maior casamento. O maior casamento que você teve foi com o Tite, né? Mas na base do Inter e do Grêmio, você deve ter visto grandes jogadores surgindo, né? Quem foi assim, Sim. além do Ronaldinho Gaúcho, imagino, quem mais... Basicamente o Ronaldo, o maior de todos no Inter, né? No Grêmio? No Grêmio e no Inter, né? O Christian, que depois teve passagem que foi um grande jogador. Sim. Mas eu peguei essa fase, Marcelo Rosa, que jogou, acho que jogou aqui no Flamengo também, Sim. meio-campista. Mas eu peguei grandes jogadores já no profissional, assim, né? Peguei Ronaldinho no profissional, no Grêmio, peguei Tinga no profissional, no Grêmio também. Pô, Jogadores time tranquilo, né? Na base, jogadores importantes que ganharam o mundo, né? Sim. E diferentes, né? Pato na época do Inter. Quando você pegou o Ronaldinho bem no comecinho, né, cara? Como é que foi essa experiência de pegar um cara? Ele já parecia... Bom, eu me gabo de ter descoberto o Ronaldinho Gaúcho numa competição num Sub-17. Eu acho que ele jogava com o Rodrigo Graal, se eu não me engano, um sul-americano. E eu tava passando acho que na Bandeirantes, sei lá, eu liguei. O Ronaldinho acabou com o jogo, ele não era Ronaldinho, era Ronaldo, né? Aí esse cara vai explodir. Mas eu vi que ele... Você que já tinha experiência no futebol, já trabalhava com futebol, esperava que ele fosse virar esse cara tão grande no futebol mundial? Eu sempre falo para as pessoas que o Ronaldinho, que eu conheci com 10 anos, quando ele tinha 10 anos, eu trabalhando no Inter, ele no Grêmio, já era esse Ronaldinho de agora, já era esse jogador que tinha muitas qualidades, né, técnicas, era diferente e era um jogador provocativo, era um jogador que tinha alegria de jogar, né, era um craque, incomodava muito, provocava o adversário, era um jogador diferente. E foi 10, 11, 12, 13, quando eu chego no Grêmio, ele tá subindo sempre um ano acima das minhas categorias, né? Mas cedo ele já foi quando eu chego no juvenil, ele já vai pro profissional. Eu cheguei a trabalhar com ele no profissional, a gente chegou a pegar ele no início, né? Foi quando ele sai e vai pro PSG. A gente chega em janeiro no Grêmio, e em março, se eu não me engano, ele tá indo já pro PSG, né? E aí já era o jogador diferente. Né? Você trabalhou com ele quando ele deu aqueles dribles no Dunga, encerrou a carreira com todo respeito ao Dunga, brincadeira, mas... No Gauchão, não tava, né? não, foi depois. Foi depois. Ali ele já estava. A gente chegou depois disso. Ah, tá. Ele estava saindo do Grêmio quando a gente chegou no Grêmio no profissional, né? Entendi. Eu estava na base do Grêmio e ele já estava no profissional. E tem alguma história que você lembra assim que te chama mais a atenção do Ronaldinho Gaúcho? Tem, cara. O Ronaldo, assim, como é que eu vou te dizer? Hoje ele é considerado um dos 3 maiores jogadores da história do Brasil, aí tu vai pegar, né? Com destaque que teve, né? E esse jogador, ele já era diferente por isso. Era um jogador que tinha a alegria do jogo, né? Era um jogador que tinha a alegria do jogo, fazia aquilo com naturalidade. Para ele jogar era uma brincadeira. E o que ele fez, principalmente no Barcelona, né? Tanto que hoje, para mim, um dos maiores jogadores que eu vi, que foi o Messi, tem o Ronaldinho como grande ídolo, né? Quando ele chega no Barcelona,
Ele põe o Messi embaixo do braço e leva junto com ele, mas e do mesmo jeito, ele nunca mudou, né? Isso que eu acho interessante. Do mesmo jeito daquele menino, ele se tornou um adulto e parou de jogar do mesmo jeito, com aquela mesma alegria, com a mesma irreverência, né? Fazendo do jogo intuitivo, né? Do jogo de drible, usando o pé direito, usando o pé esquerdo, a inteligência com força, monstro, né, com força, com arrancada, né? E é bonito, é plástico, os lances deles a gente vê toda hora, aparecem as imagens, a gente segue acompanhando. E uma pena que terminou um pouco cedo, né? Podia ter ido mais, a gente ter mais o brilho dele, né? Pois é. Eu vi ontem, por acaso, um vídeo do Kobe Bryant falando. Ele falou, o Ronaldinho, além de tudo, era um visionário, porque o Barcelona foi fazer uma excursão lá em Los Angeles e aí o Kobe era amigo do Ronaldinho, né? Aí conversando com o Ronaldinho, aí falou, não, você é o melhor da história. Os americanos, tudo é assim, né? Aí falou, não, eu posso até ser bom, mas o melhor da história, um dos melhores da história tá aqui, esse menino aqui, era o Messi. Esse menino aqui é um dos maiores, vai ser um dos maiores jogadores da história, sem sombra de dúvida, observa ele. E aí virou o Messi que a gente conhece. O né? maior eu não vi ao vivo, né? Que foi o Pelé. Mas dos que eu vi ao vivo e a gente jogou contra, né? Pela seleção, o Messi para mim é o maior de todos. E o Ronaldinho acho que enxergou bem, né? Sim. E é legal isso. Não, e vocês pegaram o Cristiano também, não pegaram? Jogaram contra Portugal? Não jogamos contra Portugal. Não jogou? Não jogamos. Entendi, mas contra o Messi foi bastante vezes. Contra o Messi a gente jogou umas 5, 6 vezes. Como é que é jogar contra o Messi? Como é que prepara um jogo contra o Messi? Tudo bem que na época que a gente pegou o Messi, a não ser em 2021, né? Não, 2021 na Copa América, mas antes o Messi não era o Messi que hoje está brilhando na seleção argentina, né? Ele tinha uma certa dificuldade para jogar na seleção argentina. É lógico que tem vários jogos do Messi na seleção argentina que ele realmente vira aquele Messi que a gente está acostumado. Mas não era sempre, né? Especialmente contra a seleção brasileira. Mas como é que era enfrentar o Messi, cara? Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade. Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Como a gente sempre jogou na seleção numa marcação zona, né? Era no setor. Mas a gente sempre com uma atenção na primeira marcação e nas coberturas, né? Sempre tendo uma cobertura próxima e muito atento às roubadas por trás, né? Quando virava, ele pegava essa bola e virava de frente para o marcador dele, tendo a cobertura entre o marcador dele, né? E o gol, o marcador que vinha por trás atento para poder vir e roubar. Então a gente fazia tipo uma marcação dobrada, o do setor e a cobertura, e um sanduíche fino mais um jogador por trás. Ou seja, tinha que ter atenção, né? A gente fez muito isso com o Neymar, porque a gente enfrentou bastante o Neymar, Corinthians e Santos, então a gente tinha essa atenção também com o Neymar, que era um diferente também, né? Nos melhores momentos dele, surgindo, né? E contra o Messi, quando a gente chega na seleção, a gente também busca dessa... Foi o jogador diferente que a gente enfrentou em seleção, foi o Messi, o jogador que a gente tinha que tomar esse cuidado com ele. E foi o melhor jogador que você enfrentou também? Se for o melhor jogador que você viu, né? O melhor que eu enfrentei. E é interessante que ele não, contra a gente, ele não fez grandes jogos, não. Não, então, por isso que eu tô falando. A marcação foi interessante, foi bem feita, né? Na maioria das vezes, o Casemiro como primeiro marcador, né? Os dois zagueiros que vinham atrás atento à cobertura, quando ele caía para os lados do lateral, o externo que vinha por trás também fazendo uma marcação dobrada, né? Mas sempre tirando o espaço dele para que não houvesse movimentação. Mas mesmo assim eles deu umas incomodadas, né? Mas nunca fez um grande jogo. Não, um grande jogo contra a gente. A gente perdeu para a Argentina, se não me engano, a gente ganhou da Argentina 3 vezes e perdeu 3 vezes, né? Sim. E nas 3 vezes que a gente perdeu, 2 foram amistosos, um foi gol dele de pênalti, o outro não, e depois o jogo da Copa América aqui da final, que quem fez um grande jogo naquela Copa América, embora a gente tenha perdido, foi o Neymar. Né? O Neymar jogou muito aquele jogo. O Neymar, aquela atuação do Neymar é descrita por vários jogadores da Argentina como monstruosa. Acho que o Depou falou isso, né? Infelizmente, naquele jogo, a nossa parceria, né? Os outros jogadores de ataque não estavam tão bem naquele jogo, né? Me lembro que o Firmino jogou aquele jogo, o Cebolinha jogou aquele jogo, o Vinícius entrou,
o Gabigol entrou, Richarlison, mas nenhum conseguiu desenvolver muito, mas o Neymar jogou muito aquele jogo. E a gente perdeu um jogo numa falha individual, né? Sim. E foi um jogo que marca, porque foi uma derrota em casa, uma final, É. e com uma atuação lamentável da arbitragem, né? Também. Pô, nossa. Lamentável. Como o Neymar apanhou nesse jogo. Muito, nossa Senhora. muito, muito. É. E mesmo assim fez um grande jogo. Mas a marcação do Messi mais ou menos era isso, né? Então a gente estava sempre atento, trabalhava muito atento. As nossas marcações eram sempre bem próximas, né? Em todos os lugares que a gente passou, nossas equipes sempre tomaram poucos gols, né? Sim. Nós nunca montamos equipes faltosas, eram movimentos de marcação bem ajustados, com boas coberturas, bem posicionados. É verdade. E atento. E com esse tipo de jogador a gente tem uma atenção dobrada, né? Nunca individualizada, mas dobrada. Eu acho que o teu telefone tá vazando algum som aí. Não sei se é impressão minha. Ou é talvez aqui, não sei. Tá? Ah, pô. Não, mas tudo bem. O pessoal tá ouvindo legal aí, o áudio tá legal? Vamos, comentem aí. Tá bom? Tá tudo certo? Tá bom. Não, porque teve um cara falando do som, não sei. Não, né? Tá ouvindo bem. Tá bom. Às vezes o pessoal trola a gente aqui. Vai, o sol tá baixo. Quando, porra. E eu tava nesse jogo também. Foi um jogo da seleção brasileira impressionantemente bom e o placar foi muito injusto. Muito injusto. E essa conquista foi que deu origem para a Argentina campeã do mundo, não é? Isso. Porque não tinha ganho, o Messi não tinha ganho nada na seleção argentina. E foi a fase que começa a formatação dessa equipe da Argentina, né? Hoje eu coloco a Argentina muito como um time, né? O Scaloni conseguiu montar um time na Argentina. Deu uma sequência de trabalho, tanto que usou pouquíssimos jogadores, né? Sempre Sim. vem um ou dois numa renovação. Hoje chegou o Almada, chegou mais um ou outro jogador, né? Com mais destaque, mas é mais ou menos os mesmos jogadores atuando em conjunto, né? O lateral direito, o lateral esquerdo, o Molina, o Montiel na direita, o Tagliafico na esquerda, agora o Acunha saiu, acho que entrou o Medina ali, os zagueiros os mesmos, né? Achou um goleiro, no desenvolver da equipe achou um goleiro titular, né? Sim. O Martínez, mantém os meio-campistas, tu vê o Paredes entrando no jogo contra o Brasil, o Paredes sempre foi um jogador importante ali, era titular, passou a ser reserva, depois que na parte mais final da Copa, né, que entra o Enzo Pérez e o McAllister, né, que ganham a posição, mas até então era o Paredes, mas continua o Paredes atuando, então quase sempre os mesmos, agora que saiu de Maria da equipe, então conseguiu fazer um time repetido a partir daquele momento e cresceu, né, são pouquíssimos jogos que a Argentina perdeu nos últimos anos, né? É um time, é uma equipe forte que vai para uma Copa de novo com muita possibilidade de conquista. Pois é, Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?